Imagina aqui esse cenário. Você recebe uma ligação da polícia avisando que a sua tia, sua única tia, faleceu. Só que a sua tia já havia falecido há 3 anos atrás. O livro dessa semana é Querida Tia, de Valérie Perrin. Gente, quem conhece Valérie Perrin, principalmente por conta do livro Água Fresca para as Flores, sabe que a mulher é um hit, tá? Desde que ela surgiu no cenário da literatura francesa, ela vem ganhando cada vez mais admiradores. Primeiro foi com Água Fresca para as Flores, que é um livro icônico. Depois ela lançou 3, que também é um livro muito bom. E agora ela lançou Querida Tia, que assim, não superou Água Fresca na minha opinião, mas conseguiu passar de 3, porque eu fiquei perdidamente apaixonada pela história desse livro. E olha que história, viu? É uma história bem longa e com muitos personagens, o que pode até confundir um pouco às vezes as pessoas, mas, gente, é uma história incrível. E como eu falei aqui no início do vídeo, a nossa protagonista, a Agnes, ela vai descobrir que a tia Colette, na verdade, não tinha morrido quando ela achava que ela tinha morrido, entendeu? A história se passa em 2010 e a Agnes descobre que a tia dela faleceu. Só que a Agnes achava que a tia dela tinha falecido em 2007. E não, isso não foi só um erro da Agnes, porque simplesmente todo mundo da cidade em que a Colette morava achava que ela tinha morrido em 2007. Então, se ela não morreu em 2007, quem foi enterrado no lugar dela? Por que ela teria forjado essa morte? Do que ela morreu? Onde que ela estava? Que história é essa, né? São muitas perguntas e a Agnes vai precisar responder. A Agnes, ela é uma mulher que está ali na beira dos seus 40 anos, né? Ela tem uma filha adolescente, está divorciada faz pouco tempo, ainda não superou muito o divórcio, né? Compreensível. E aí, ela tá numa fase que ela tá numa, tipo assim, ela tá numa bad vibes. A Agnes, a nossa protagonista, ela é roteirista de cinema, diretora de cinema, e ela tá numa bad vibes, ela não tá num momento que ela não tá conseguindo fazer nada. Daí, acontece esse rolê aí da tia Colette, e ela volta pra cidade da Agnes e do pai dela, na cidade de Guégnon, na França. Provavelmente a pronúncia não é essa, mas tem muito U e tem muito E, tá? Então, enfim, Guégnon, que é a cidade natal da tia Colette e do Jean, que era o pai da Agnes. E aí a Agnes volta pra lá, a Agnes descobre onde a tia dela tava morando, e ela começa a ficar tipo assim, tá, por que foi que isso aconteceu e quem é que tá enterrado no lugar da minha tia? E eis que a Agnes descobre uma caixa de fitas. Vocês podem perceber até aqui, ó, na capa, nós temos umas fitinhas, muito linda essa capa, né? O estilo das capas dos livros da Valérie Perrin são muito bonitos. E aí a gente tem umas fitas, porque foram fitas que a Charlotte gravou ao longo da vida para a Agnes. E aí, através dessas fitas, a Agnes começa a conseguir montar esse quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça daqueles assim, sabe aqueles quebra-cabeça que você compra na internet, que é tipo assim, 1000 peças, 5000 peças? Esse quebra-cabeça aqui seria um daqueles de, sei lá, 200 milhões de peças, porque é uma história completamente maluca. E você fica o tempo todo, gente, o que foi que aconteceu? Por que foi que essa mulher fingiu que morreu? Por que ela se escondeu? O que ela tá escondendo? O que ela gravou nessas fitas? E que tanto personagem é esse que tá aparecendo? Eles são relevantes? Eles são relevantes. E a gente vai descobrir que a história da tia Colette era muito, muito diferente do que a Agnes imaginava. E digo mais, muito mais interessante do que o que a Agnes imaginava. Então, não, isso aqui não é um livro somente de drama, mas também não é um livro somente de suspense. Ele divide, né? Ele compartilha muitos desses elementos. Isso é uma característica da Valérie Perrin, né? Nas outras obras dela, a gente vê mais essa questão do peso do drama, mas também tem um pouco de suspense, né? Não tem vídeos no canal do YouTube, mas tem vídeos no Instagram do Bafulê sobre os outros 2 livros. Mas nesse daqui, a gente vê, eu acho que na mesma medida, o drama, a questão familiar, a questão dela ir descobrindo aos poucos a história
da família dela, da tia dela, do pai dela, como foi a infância deles dois, que foi uma infância muito sofrida, como foi que o pai dela se tornou quem ele se tornou, um grande pianista, e qual foi a grande influência que a tia Colette teve nisso. E a gente também vai descobrindo junto com a Agnes um pouco desse passado da tia Colette, e ao mesmo tempo a gente vai montando as peças. Então tem a parte do drama familiar, tem a parte da Agnes descobrindo quem era a tia Colette de verdade, e tem a parte do suspense, porque afinal alguém foi enterrado no lugar dela. E a gente precisa saber quem é esse alguém. E principalmente, por que isso foi feito dessa forma? O que a tia Colette tinha para esconder? Agora a gente vai para a parte com spoilers, mas a gente precisa lembrar que dia de domingo sai resenha nova aqui no canal do Bafulê Literário, tá? Então se inscreve aqui no canal porque vai ter muita resenha de muitos livros, de muitas pessoas, de muitos países e de muitos estilos diferentes. E você também pode acompanhar o Bafulê Literário sem spoilers no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. No TikTok sai o vídeo da resenha, no Instagram, além de vídeo de resenha, também tem alguns outros conteúdos voltados para o livro da semana, para a literatura em geral, também é bem interessante. Eu sei que o Instagram não gosta muito de entregar conteúdo que não seja em vídeo, mas eu garanto a vocês que tem uns conteúdos muito legais. E como eu falei antes, os outros livros da Valérie Perrin estão disponíveis apenas no Instagram. Eu acho que vale a pena vocês irem dar uma olhada. Então vamos começar agora com os spoilers. Tem muita coisa, acontece muita coisa nesse livro. Acho que o primeiro comentário que eu posso fazer não chega a ser um spoiler, né? É algo que é uma constatação básica. Valérie Perrin escreve muito bem. Ela escreve muito bem, ela consegue ter diálogos incríveis, histórias muito emocionantes e ao mesmo tempo diálogos engraçados. Eu tinha horas que eu ria muito das conversas da Agnes com os personagens, porque a Agnes ela era muito rápida em dar algumas respostas assim meio cínicas, sabe? E eu gosto muito disso na Valérie. Eu gostei muito da personagem da Agnes, tanto da Agnes quanto a Colette, que são as protagonistas, né? A Agnes é uma mulher ali da minha faixa de idade que não tá num período fácil, passou por um divórcio, o marido trocou ela por uma mulher mais nova. Um clássico, né? Tipo assim, eu no lugar da Agnes, eu também entenderia, eu acho que eu também ia estar mal, talvez até pior, né? Mas assim, ela tem uma filha adolescente com quem ela se dá muito bem, o que não é uma coisa assim tão comum, né? Mas enfim, ela se dá muito bem com essa filha. Ela, ao voltar para a cidade, né, para Guegnon, ela se reconecta com os amigos dela da infância, que vão ajudar muito ela, principalmente o Lies. Gente, provavelmente eu vou errar muito nas pronúncias aqui do francês, tá? Desculpa. Se você faz francês, não me julga, porque eu não faço, tá? E eu achei bem interessante a maneira como a personagem se desenvolveu, assim como também a Colette. Porque a Colette era a visão que a gente tem no início da Colette de uma mulher muito séria, muito reservada, que era muito apaixonada por futebol e tal. Ela vai se quebrando completamente quando a gente descobre que a Colette tinha aquela amizade com a Blanche, né? Que foi aquela pessoa que era praticamente como se fosse uma irmã para ela. Quando a gente descobre o quanto a Colette se sacrificou para ajudar o irmão, o Jean. Quando a gente descobre o quanto que a Colette sofreu com a família que ela tinha, o quanto que ela sofreu porque ela pensou assim, eu não vou ser ninguém, mas o meu irmão vai, porque ele é um artista. Nossa, gente, era muito lindo. As cenas em que ela falava sobre como o irmão dela tocava piano e como ela se emocionava com aquilo, era tipo assim, não tinha como. Era inevitável você não se envolver também e você não pensar igual a Colette. Então a Colette, ela se dedicou muito. Ela se dedicou muito a toda aquela família e a Agnes não sabia da missa metade. Ela não sabia da missa metade. Gente, a Colette teve um boy. A Colette teve um boy. Todo mundo achava que ela era uma tia solteirona e ela teve um boy mais novo. Eu achei isso um babado. Eu não tava esperando por isso. E eu fiquei muito, muito chateada com o desenrolar dessa história, porque a gente sabe que ela teve esse boy, mas ela não conseguiu ficar com ele oficialmente, né?
por N motivos. E tem um momento em que o Aimé, que é esse jovem, né, que era jogador do time de futebol de Guénon e tal, que o Aimé fala em que ele diz que ele não ia poder ficar com ela, mas que ele amava ela. Nossa, gente, essa parte, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô chorando com isso. Eu comecei a chorar porque eu fiquei triste pelo casal. Vocês acreditam nisso? Não, porque olha isso aqui. Ele encostou a cabeça no meu peito e disse: escuta o seu coração. Te amo, vou te amar para sempre. E eu, destruída estava, destruída fiquei. Ai, gente, esse livro ele causa muitas sensações na gente. E, obviamente, ele vai fazer você chorar, porque todo livro da Valérie Perrin faz você chorar. Eu não sei vocês, mas a mim, com certeza. E aí, o livro vai te envolvendo de uma forma, porque quando a gente vai descobrindo esses detalhes da vida da Colette, a gente descobre que a mulher que foi enterrada no lugar da Colette era a Blanche. A gente descobre quem é a Blanche e por que a Blanche vivia com a Colette. Por que a Blanche vivia escondida? Porque, tipo assim, a Agnes passou a vida inteira dela morando, indo passar as férias com a tia Colette. E enquanto isso, a Blanche estava morando escondida lá dentro e ela não sabia. Mas existe um motivo muito sério, porque ela estava fugindo do pai, que era um criminoso, né? Inclusive, avisando aqui, esse livro tem alerta de gatilhos, porque tem muitos casos de violência contra a mulher e feminicídio, que são todos, né, graças a esse personagem imundo, asqueroso, de longe, um dos personagens mais nojentos que eu já vi em todos os livros que eu li, que é o Sodkovsky. Ele tem um outro nomezinho, mas agora eu não tô lembrando, um outro apelidozinho pra querer lembrar. Mas enfim, eu vou chamar ele o criminoso, que aí todo mundo vai entender, que é o pai da Blanche, que ele era um criminoso. E quando a Blanche consegue fugir dele, e ela vai viver escondida com a Colette, né? Então, por N motivos, acaba que a Blanche, quando a Blanche falece, a Colette enterra ela como se fosse passando por ela e tal. E aí você vai descobrindo quem foi o pai da Blanche, o que ele fez, as coisas horríveis, horrorosas, terríveis, absurdas que ele fez e que ele continua fazendo, porque ele é um senhor de idade, mas ele ainda é um criminoso nojento, asqueroso. Não tem idade pra ele, aquele negócio de a pessoa tá velhinha, tá mais sábia. Não, esse homem aqui, quanto mais velho, pior ele ficava. Entendeu? Então, tipo, eu ficava tão angustiada nas cenas desse homem, mas aí a gente vai descobrindo todos esses detalhes. Por que a Blanche fugia dele? Qual foi a conexão da Blanche com a Colette? Qual foi a conexão da Blanche com o Jean? E aí, meu amor, veio um dos maiores plots desse livro. A Blanche era a verdadeira mãe da Agnes. A mãe da Agnes não era a mãe da Agnes. O Jean teve um caso com a Blanche e daí nasceu a Agnes. Só que aí a Blanche deu a Agnes para eles cuidarem, porque a Blanche tinha medo de que o pai descobrisse que agora ele tinha uma neta e que ele quisesse perseguir essa neta como ele perseguiu a filha, como ele perseguiu a esposa, como ele perseguiu todas as mulheres que passaram pela vida dele. Gente, isso foi uma coisa muito surpreendente. Eu realmente não estava contando com isso, porque assim, esse livro tem muita reviravolta. E essa, assim, beleza. Mas aí quando a gente vê o momento que o Jean conheceu a Blanche, eu fiquei... Que? Mas eu achei fantástico, eu não achei ruim não, eu achei fantástico, só que realmente foi assim bem surpreendente. Também gostei muito de ficar sabendo do passado dos pais da Agnes, porque a gente sabe que o pai da Agnes era um grande pianista e que morreu muito jovem. Também chorei nessa parte, tá? Porque ele era muito jovem. E ele morreu de repente. Na verdade, eu não acho que eu chorei na parte que ele morreu. Eu chorei na parte em que a Agnes lembra da última conversa que tinha tido com ele. Acho que é uma coisa assim, que é muito tocante, porque ele era uma alma de artista, né? Ele era um pianista, um grande pianista. E a mãe dela tocava violoncelo? Acho que era violoncelo que a mãe dela tocava e tal. Só que ela era um pouco mais velha, eles se conheceram em um outro contexto por conta de um piano que ele tocou. Nossa, uma história assim bem... E aí você fica, gente, pra que tanta história? Mas eu gosto. Eu, particularmente, eu gosto. Porque não é só o pai e a mãe se conheceram. É quem era esse pai? Quem era essa mãe?
como essas histórias chegaram lá. Inclusive, ao longo do livro, a Agnes, ela resolve que ela não vai mais escrever roteiro de filme, ela quer escrever um livro. E ela queria escrever inicialmente um livro sobre a mãe dela. Porque a história da mãe dela é muito interessante. O fato dela ser judia, dela ter fugido do nazismo, dela ter sido criada por uma outra família, que a família dela toda foi presa, foi morta, ela foi criada com outro nome e tal. Essa história dela é muito forte e é muito bonita. Então eu gostava muito, eu adorava quando o livro era narrado pela Agnes, porque estava contando o momento presente e a gente precisa saber o que, né, os desdobramentos da história. Mas eu também amava quando era focado na Colette, porque, ou então nessas histórias mais antigas, pra gente poder entender um pouco o pano de fundo. Mais uma vez, pode ser que algumas pessoas não gostem, porque tem muito personagem. Eu não me incomodei. Pra ser sincera, a única parte que eu achei meio chata foi a parte do Lies, que é o amigo da Agnes, com o cara que tinha sido pedófilo, né, com ele. Ai, eu esqueci de dizer que isso tem alerta de pedofilia também, nossa. Ai, a Valerie também, né, aprontou demais, ela colocou muita coisa pesada aqui. Enfim, não existe, assim, uma coisa tão descritiva, mas a gente sabe que o Lies, ele foi abusado quando ele era criança, na época da escolinha de futebol e tal, e ele nunca superou isso, só que ele não falava isso abertamente, ele foi falar isso muitos anos depois pros amigos e tal, e aí ele descobre que o Sharp ainda tá vivo e tal, mas assim, eu achei meio desnecessária essa parte. Foi a única parte que eu realmente pensei, precisava? De verdade, precisava? Acho que a Valerie quis trazer um pouco mais de profundidade para o personagem do Lies, que foi um personagem bem importante, que de todos os 3 amigos com quem ela se conectou, foi o que mais estava próximo dela, né? Mas eu não sei se tinha necessidade. Parece, na minha visão, parece que ficou uma coisa meio solta, meio aleatória ali na história, mas... enfim, né? Inclusive, falando em Sharp, eu preciso falar aqui do meu top personagens odiáveis, tenebrosos, insuportáveis, asquerosos que tem nesse livro. Porque como tem muito personagem ruim. E eu fiz um top 5, porque o negócio aqui é muito pesado. Então vamos lá. Em quinto lugar, no meu top 5 piores personagens, em quinto lugar fica o Pierre, que é o ex da Agnes. Assim, ele não é um criminoso, mas ele foi um idiota, né? Ele foi um babaca, imbecil, porque ele simplesmente traiu a Agnes, né? Que era a diretora dos filmes, ele era ator dos filmes que ela dirigia. Ele traiu ela com a atriz que fez o filme com ele e que era mais nova. E eu achava ele um babaca, ponto. Esse é o problema dele, tá? Não na frente dos outros ele é fichinho, mas enfim. Em quarto lugar temos o Marquês de Senecal, que tipo... foi insuportável também, porque ele embaçou de todo jeito lá o trabalho o rolê lá do Jean de ser pianista. Se não fosse pela esposa dele ter comprado briga, o menino não tinha conseguido virar pianista, porque ele se incomodava com o piano, ele era muito chato, ele era muito machista, ele brigava muito com a esposa, ele era machista com o Blaze, que era o filho deles, porque ele via que o Blaze provavelmente era gay, e era mesmo, de fato. Blaze é um personagem muito fofo também, que foi muito importante na vida da Colette. E ele ainda foi responsável pela morte da irmã mais nova da Colette, né, a Danielle, que aquilo também foi uma coisa tipo, vale? Né? Enfim. Em terceiro lugar, foi difícil. Eu tinha de um lado uma pessoa muito, muito, muito horrível, que causou muitos traumas, e de outro lado uma pessoa horrível, que não foi tão relevante para a protagonista da história, mas que foi mais criminosa. Então eu acabei colocando essa mais criminosa em segundo. Em terceiro lugar eu coloquei a Georgette, que é a mãe da Colette e do Jean. Porque a Georgette, ela era a pior mãe do mundo que eu já vi na minha vida, era a Georgette. Que tipo assim, meus filhos não me interessam, só me interessam os meus patrões. E ela parecia ser apaixonada pelo Marquês de Senecal, né? Porque, tipo assim, o Marquês matou a filha mais nova dela e ela continuou trabalhando pra ele. Porque, foi um acidente. E ela tratava a Colette como se fosse um nada. Ela tratava o Jean como se fosse um nada. Ela era horrível, ela era terrível. Ela tem falas que deixaram eles com marcas muito fortes. O Jean, nem tanto, porque como o Jean era criança, a Colette protegia ele. Mas a Colette, ela guardou todas essas mágoas dessa mãe. Nossa, ela era assim... nojenta.
E daí, em segundo lugar, veio o Sharp, porque senão é um pedófilo criminoso, né? Eu tinha que colocar ele aqui em segundo lugar. Não foi primeiro ainda, não, porque tem o pior. Mas assim, segundo lugar, porque o cara, ele era um pedófilo inveterado. Ele causou diversos problemas em diversos lugares por onde passou. Quem sabia fingia que não sabia, ou não falava sobre o assunto. E ele foge, e ele está morando em uma outra cidade. E aparentemente o jeito dele, o estilo dele de ser não mudou, né? Mas ele morreu, pelo menos isso, né? Foi interessante ele ter morrido, essa parte aí foi boa. E em primeiríssimo lugar, o pior personagem de todos os tempos da literatura mundial, não, da literatura mundial não sei, mas o pior personagem desse que eu li recentemente, Sodkovsky, que é o pai da Blanche, porque o homem, gente, pelo amor de Deus, o homem saiu matando metade do elenco feminino do livro. Não, tá, eu tô exagerando. Mas o que ele fez com a ex-mulher dele, o que ele fez com as pessoas que passaram diante dele, principalmente as mulheres, aquela obsessão que ele tinha pela Blanche, a obsessão que ele tem pela Agnes, né? A questão do cheiro da Agnes. Ele é um nível de doença, aquele homem ele tinha um nível de doença que eu não consigo ter explicação por que aquele homem era, por que aquele homem fazia. Por aquela sensação dele de tipo, mulher pra ele não servia pra nada, mas a partir do momento que ela era pertencente a ele, de alguma forma pertencente a ele, seja esposa, seja filha, seja neta, ele se achava no direito de ter ela como objeto dele. Então, quando ele acha onde a Blanche anda, quando ele começa a descobrir sobre a Agnes, ele move mundos e fundos. Aí você pensa, meu senhor, você é um idoso. Vá se aquietar, vá para um asilo. Mas não, o homem ainda tá aí causando e matando. Tem como esse personagem não ser o pior desse livro? Impossível. Eu não tô dizendo, gente, esse livro é muito bom, porque esse livro tem tudo. Você chora, você passa raiva, você ri, você se sensibiliza, você manda o personagem, você quer que o personagem vá pro inferno, você quer que outro viva eternamente, uma coisa que também não existe, né? Enfim, é um misto de emoções, e assim, é um livro bem grande, né? Vocês podem ver que é um livro bem grande, mas ele é um livro que mexe tanto com o emocional da gente, sabe? E pra mim foi uma experiência única. Ler esse livro foi uma experiência única. E como esse livro foi essa experiência única, assim, né? Eu já esperava que fosse bom, mas eu não esperava que fosse tão bom. Por isso, esse é o nosso livro da semana. Querida Tia, de Valérie Perrin.